Bom, obrigada, Marisa. Obrigada, Casa, pelo convite de estar aqui hoje ministrando para vocês uma aula. Tá? Como a Marisa falou, eu sou doutoranda aqui do Hemocentro pela Faculdade de Medicina. E eu escolhi o tema hoje da aula como biotecnologia, história e aplicações. Por que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque vocês aqui durante o ADOT, acho que vocês entram em vários assuntos diferentes, né? Então, você não tem certeza se por acaso alguém já veio dar alguma palestra sobre esse tema, mas eu percebi a necessidade de dar essa aula, principalmente quando a gente veio aqui para falar dos grupinhos. Quando a gente perguntou se vocês sabiam sobre o que era a tecnologia do DNA recombinante, todo mundo olhou assim, nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, eu queria tentar abordar um pouco esse tema aqui, dentre outros, né, que a biotecnologia envolve. Bom, então eu vou começar essa aula então perguntando para vocês o que é biotecnologia. Alguém saberia me responder? Alguma ideia do que essa palavra significa, biotecnologia? A primeira pessoa a conceituar o tema de biotecnologia foi o Carl Ehrlich, em 1917. E ele diz o seguinte sobre a biotecnologia: ela engloba todas as técnicas que utilizam organismos vivos, em particular animais, plantas ou micro-organismos, ou qualquer tipo de material biológico que pode ser assimilado aos micro-organismos ou parte dos mesmos, para provocar neles mudanças orgânicas. Nossa, parece complexo, né? Vocês entenderam? Não entenderam? Então, vamos resumir nessa frase aqui de baixo. Ó. A biotecnologia, então, é um processo tecnológico que permite a utilização de material biológico para a criação ou aperfeiçoamento de um produto ou serviço. Então, a biotecnologia ela busca melhorar um produto a partir da utilização de um material que seja biológico. O que significa isso? A biotecnologia ela é uma área multidisciplinar, ou seja, ela envolve 3 grandes áreas, que é a área da biologia, a área da engenharia e a área da química. Então, a partir do conhecimento dessas 3 áreas, é que se formou o conceito então, de biotecnologia, e ele também se tornou então, útil, né, para a sociedade. A biotecnologia está presente no nosso cotidiano. Vocês concordam com essa frase? Não? Quem falou não? Vamos lá, sem medo, que aqui a gente está para descobrir mesmo o que é biotecnologia e discutir sobre esse assunto. Vocês acreditam que ela está presente no nosso cotidiano? Sim. Quem falou sim, me diz então como que pode ser. Tá, vou facilitar. Por exemplo, alguém hoje consumiu algum produto biotecnológico? Eu acredito que vocês consumiram, mas vocês não sabem que é um produto biotecnológico. Alguém hoje comeu pão? Comeu pão? Ninguém comeu pão aqui hoje, no café da manhã? Quem comeu pão? Ótimo, então essas pessoas consumiram um produto biotecnológico. Então vamos mais adiante. A cerveja. Vocês sabiam que a cerveja é um produto biotecnológico? Alguém consome? Não, eles não podem, né? Não tem nem idade para consumir, nem deveriam. Só o Fernando ali que gosta. Eu não gosto de cerveja, eu consumo outro tipo de produto biotecnológico. Eu consumo isso daqui, ó. Vocês gostam disso daqui? Alguém gosta? O que é isso? Alguém sabe me dizer? Isso, lactobacilos. Isso daqui é um lactobacillus. O que é o lactobacillus? O lactobacillus é o quê, gente? Que tipo de organismo é o lactobacillus? Uma bactéria. Vocês consomem bactéria? Sim. No que vocês consomem bactéria? Isso, esse é o Yakult. Bom, né? O Yakult também é um produto biotecnológico. Fora isso, alguém de vocês aqui veio até o Hemocentro utilizando um produto biotecnológico? Como que vocês vieram para o Hemocentro? De ônibus, de carro. E o que move o ônibus ou o carro? Combustível, né? Que pode ser a gasolina ou o quê?
álcool. O álcool também é um produto biotecnológico, tá? Além disso, outros tipos de produto biotecnológico que a gente tem aí é, por exemplo, nas lavouras, né, nas plantações, hoje em dia, principalmente na parte da pecuária, né, porcos, galinhas e gado, né? E o principal que o nosso amigo ali falou, né, que é os remédios. Os remédios é um dos principais produtos biotecnológicos nos dias de hoje. E a gente vai ver como que a indústria farmacêutica consegue lucrar utilizando a biotecnologia em seu favor, tá? Agora pode não estar um pouco claro o que significa, mas durante a aula vocês vão entender melhor onde que a biotecnologia se encaixa aí nesses exemplos que eu citei. Mas vocês acham que a biotecnologia ele é um processo assim, que é atual? Foi agora que foi descoberta a biotecnologia? Sim. Quantos anos vocês acham que tem a biotecnologia? Vocês têm ideia de quando foi feito o primeiro produto biotecnológico? É atual, 50 anos atrás? 100 anos atrás? 30 anos? Olha lá, ó, o primeiro produto biotecnológico foi feito 6.000 anos antes de Cristo. Quando os sumérios, babilônios, eles usavam as leveduras para fabricar cerveja. Então, a cerveja é uma coisa, ó, muito antiga, né? Além da cerveja, um outro produto é o pão. Também há 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios, então, descobriram a maneira de fermentar o pão com a levedura. Depois, lá na Antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo, né, começou, então, a usar o processo de fermentação na produção de iogurtes e queijos, né, pelos chineses. Além disso, também a produção do vinho, veio advento disso. Só que, por mais que eles faziam esses produtos biotecnológicos, eles não tinham ideia de como que isso acontecia. Como que eu misturando duas coisas ali, eu poderia, por exemplo, formar cerveja? Como que eu poderia fazer o pão? Então, eles não tinham ideia do que estava provocando aquilo, né? Então, só foi lá em 1822, olha quanto tempo levou para descobrir o que era responsável por realizar esses processos, né? Que foi o Louis Pasteur, que ele deu as bases para a indústria biotecnológica, quando ele demonstrou que esse processo de fermentação era resultado da atividade microbiana. Então, algum tipo de micro-organismo estava ali fazendo esse processo de fermentação. Mas, mesmo assim, ainda ele não sabia qual que era ali a molécula que era responsável. Ele sabia que o micro-organismo, mas o que do micro-organismo que era responsável por fazer essa fermentação? Então, um outro cientista, que o Edward Buchner, ele descobriu que dentro dessas células microbianas existiam umas substâncias, né, que eram responsáveis por realizar esses processos. Então, o que ele fez? Ele pegou esses micro-organismos, ele macerou esse micro-organismo, né, e ele viu que dentro desses organismos existiam uns compostos que eram chamados de enzimas. Vocês já ouviram falar de enzimas? Quem falou sim? Sim, o que é uma enzima? Isso, não isso. O que a enzima faz? Isso, quebra. A enzima, ela quebra. Uma das funções da enzima, então, a enzima ela é uma proteína especializada, e a função dela é realizar, acelerar esses processos biológicos. Um desses processos, por exemplo, como nosso amigo ele falou, é fazer quebras. Então, ele quebra as proteínas e faz com que essas proteínas fiquem em compostos menores, tá? Além disso, a biotecnologia ela também foi muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. Vocês acreditam nisso? A biotecnologia ela foi bastante empregada durante a Primeira Guerra Mundial. Lá, a Inglaterra estava lutando contra a Alemanha, né? E eles tinham uma grande necessidade de produzir
a matéria-prima que eles iam utilizar nas armas deles, né? Por exemplo, aqui a Inglaterra ela precisou de uma grande necessidade de produção de acetona, porque eles usavam acetona para produzir os explosivos. E essa acetona era um processo bioquímico que acontece usando essa bactéria aqui, a Clostridium acetobutílico. Tá? Bom, e aí as descobertas continuaram. E aí uma grande descoberta que revolucionou muito a área da medicina e da saúde foi feita por Pasteur, pelo Alexander Fleming, em colaboração com as descobertas do Pasteur e do Robert, que ele viu que certas espécies de fungos eram capazes de produzir uma substância que conseguia matar bactérias. E olha que interessante como ele descobriu isso. Ele estudava um tipo de bactéria, que é essa daqui, aqui tem uma representação da placa, né? A Staphylococcus aureus. E aí um dia ele estava lá trabalhando, né? E sei lá porque, deve ter saído apressado. E acidentalmente caiu um esporo de um fungo, que é o penicilino, né, dentro dessa placa. E no dia seguinte, quando ele chegou no laboratório, ele viu que a placa dele de bactéria, onde havia caído esse esporo, não havia presença de bactéria. Ou seja, de alguma forma, alguma substância dentro desse fungo inibiu o crescimento dessa bactéria. Então, tempos depois, eles foram ver, né, que esse fungo, no caso, ele produzia uma substância que conseguia matar esse tipo específico de bactéria. Então, isso foi usado principalmente no tratamento de enfermidades infecciosas, né, que é o antibiótico hoje, que até hoje a gente toma, né, se a gente tem alguma infecção por bactéria, a gente vai lá e toma antibiótico, que é o antibiótico que consegue, então, matar essas bactérias. Vocês conhecem alguma dessas pessoas aqui? Nunca viram foto dessas pessoas? Essas pessoas são tão importantes. Esse daqui é o Watson e esse é o Crick. Já ouviram falar do Watson e Crick? Não? O Watson e Crick, eles são famosos porque eles descreveram a estrutura do DNA. Sabe aquela estrutura do DNA de dupla hélice que se ligam? Foi esses caras aqui que foram responsáveis. Só que teve uma participação muito importante dessa outra pesquisadora, que é a Rosalind Franklin, que, na minha opinião, é que deveria ter levado os créditos pela descoberta desses dois. Na verdade, assim, para mim, eles foram só, como se fala, eles só esperaram o trabalho final. E aí pegaram todos os créditos para eles. Por quê? Até no começo do século passado, não se sabia muita coisa sobre a questão do DNA. Que o DNA, como a gente sabe hoje, que o DNA ele é responsável por transmitir as nossas características, certo? Você se parece com seu pai e com sua mãe por causa do material genético que ele transmitiu para você. Só que até então não sabia quem que era responsável por essas informações genéticas. E aí estava uma grande busca por descobrir quem que era responsável por este processo, né? Então, pesquisas anteriores à de Watson e Crick já revelaram que o DNA ele ficava presente no núcleo, então já se sabia que a célula tinha um núcleo, e que no núcleo da célula havia uma grande quantidade de fósforo, mas não sabia para que servia. Eles acreditavam que era apenas uma reserva da célula, para a célula usar esse fósforo. Aí depois outros cientistas descobriram que dentro desse núcleo denso, cheio de fósforo, existiam umas outras unidades, que é o que eles chamaram depois de pentose, que é o açúcar do DNA, e que haviam bases nitrogenadas. E que essas bases nitrogenadas, as quantidades delas, elas eram equivalentes. Então, a partir dessa descoberta, e depois houve uma outra descoberta que demonstrou que o DNA era responsável pela transmissão das características hereditárias. Só que não se sabia como que esse DNA estava organizado no núcleo, qual que era a forma desse DNA. Entendeu? E aí, o que eles fizeram? A Rosalind, ela
estudava muito, ela era uma física, e ela estudava muito a cristalografia por raio-x. Então, ela foi a primeira que tirou uma foto do DNA. Então, ela usou o raio-x para mostrar como que o DNA estava no núcleo da célula. Só que essa foto não revelava muita coisa, né? Ela só conseguia ver a disposição do DNA. E a partir desses dados, Watson e Crick, então, eles propuseram que esse DNA ele estava organizado no núcleo em forma de dupla hélice. E que, como as descobertas anteriores demonstraram que as quantidades de bases eram equivalentes, então eles conseguiram propor esse modelo, né, de que A sempre se liga com T e C sempre se liga com G, e que aí o DNA ele, então, era uma dupla hélice e que existiam então ligações que uniam as duas hélices, de modo a formar então esse modelo. E isso revolucionou muito a área da pesquisa, porque você sabendo como o DNA como ele está disposto no núcleo, você então agora consegue manipular esse DNA. E foi isso que aconteceu posteriormente, né? Então aqui a gente tem a informação que o DNA ele é formado pelas bases nitrogenadas, adenina, timina, a guanina e a citosina, e mais ainda que o DNA que contém essa informação genética, que ela é, então, transcrita em RNA e depois traduzida numa proteína. Continuando, então, essa parte das descobertas, né, esse daqui é um textinho que eu achei muito interessante, foi falado por essa criança, né, de 10 anos, a Silvia. A Silvia ela é filha de um pesquisador chamado Werner Arber. Está em inglês, eu vou traduzir para vocês o que ela está dizendo. Ela está contando uma historinha. Ela fala assim: quando eu vou no laboratório do meu pai, eu sempre vejo placas sobre a mesa. E nessas placas contém colônias de bactérias. Essas colônias, elas me lembram uma cidade com um monte de habitantes. Em cada bactéria há um rei. Ele é muito longo, mas fino. Esse rei ele tem um monte de ajudantes, que são densos e pequenos, como se fossem bolas. Meu pai chama o rei de DNA, e esses ajudantes de enzimas. Meu pai descobriu que um ajudante serve como um par de tesouras. E se um rei estranho invade uma bactéria, esse ajudante pode cortar ele em fragmentos menores, mas ele não pode causar nenhum dano ao seu próprio rei. Então, essa historinha que ela está descrevendo aí foi uma descoberta que o pai dela fez, tá? Que se chama, hoje, que a gente conhece como enzimas de restrição. Esse conceito é importante vocês guardarem para depois vocês entenderem quando eu for explicar para vocês como funciona a tecnologia de DNA recombinante. Então, como funcionam essas enzimas de restrição? É igual a Silvia contou ali na historinha, de uma maneira simples, mas ela contou bem como que funciona. Então, existe um tipo de micro-organismo que é chamado de bacteriófago, que é um vírus. Esse vírus, como o próprio nome dele diz, ele invade bactérias. Todo vírus ele precisa invadir um organismo para que ele possa se multiplicar. Um vírus ele não consegue sobreviver sozinho, então ele sempre precisa invadir um organismo. Nesse caso, esse daqui especificamente ele invade bactérias. Só que essas bactérias, ela tem que ter um mecanismo para elas se protegerem da invasão do vírus, certo? Concordam? Então, o processo com que elas usam para defender contra essa invasão é o que a gente chama de enzimas de restrição, que são justamente essas enzimas especializadas que são responsáveis por cortar partes específicas do material genético desse vírus. Então, quando ele corta aqui o material genético, ele impede com que o DNA, o RNA do vírus, ele consiga integrar o DNA da bactéria e assim usar a bactéria para que possa produzir as proteínas dele. Então, ele conseguiu isolar essas enzimas e viu que cada enzima ela corta uma região específica do DNA e que ele poderia usar então essa enzima para cortar qualquer tipo de DNA
porque todos os DNAs possuem o mesmo tipo de composição, os mesmos tipos de base nitrogenada. Então, ele poderia empregar, então, esse tipo de enzima para cortar a sequência que ele desejar no DNA. Então, foi a partir desses indícios que eles desenvolveram, que eu vou falar mais para frente, a tecnologia do DNA recombinante. Aí, aqui eu só vou falar algumas particularidades que tem dessas enzimas, né? Essas enzimas, elas podem, então, cortar no que a gente chama de sequência palindrômica. O que significa essa sequência? Ela vai cortar em um eixo, então aqui a gente tem a fita de DNA, tá? Essa daqui é a enzima, representando a enzima. Então, ela vai cortar a partir de um eixo aqui, e ela vai formar, então, essa separação. Então, aqui, uma fita que ela cortou tem AATTC, e a outra fita tem CTTA. E se vocês verem, por que palindrômica? Porque a sequência aqui de cima da fita é a mesma sequência da fita de baixo, só que é ao contrário. Vocês conseguem ver isso? Viram? Aqui AATTC, aqui AATTC. E aí ele forma esse tipo, então, de extremidade, que a gente chama de extremidade coesiva, tá? Um outro tipo que essa enzima pode cortar é fazer uma clivagem no eixo de simetria. Então, ela corta aqui, nesse eixo, e aí ela forma esse tipo de extremidade, diferente lá dessa que a gente tem como se fosse em formato de L. Vocês podem ver aqui, tá? Então, aqui ela é um corte reto. Então, as enzimas de restrição, elas podem cortar dessas duas maneiras. Por que é importante saber isso? Porque depois a gente vê que a gente pode utilizar isso numa técnica que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. O que seria isso? A tecnologia do DNA recombinante, então, consiste em combinar dois diferentes genomas e conseguir ligar esses genomas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma célula humana, tá? Que também possui DNA. A gente, então, sabe que as sequências de DNA possuem os genes. Vocês entendem o conceito de genes? Sabe que cada gene vai, então, codificar um tipo específico de proteína, certo? O gene é uma pequena sequência ali dentro do DNA. Então, eu tenho aqui uma sequência gênica, né, com a informação do DNA, que vai codificar um tipo de proteína. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a enzima de restrição para cortar exatamente a região onde que está esse gene. Então, eu vou conseguir tirar o gene desse DNA. Estão conseguindo entender? Me acompanhar? Tá. E aí, o que eu vou fazer? Existem algumas bactérias que possuem uma estrutura que é chamada de plasmídio. Esse plasmídio, ele é também material genético da célula. A célula possui o DNA dela separado e possui esse plasmídio. Geralmente, esse plasmídio é uma molécula que é responsável por dar resistência à bactéria. Lembra lá no exemplo que eu dei para vocês, lá do Fleming, que existem bactérias que você pode utilizar antibióticos e matar? Só que, da mesma forma que existem bactérias que são susceptíveis a antibiótico, existem bactérias que são resistentes a antibiótico. Então, esse plasmídio, ele confere resistência para a bactéria, uma das funções dele. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar, então, extrair o plasmídio dessa bactéria, tá? E aí fazer a mesma coisa, utilizar aqui uma enzima de restrição, que vai cortar um pedaço desse plasmídio, igualzinho o pedaço que a gente cortou lá do nosso gene, que tem a nossa proteína de interesse. E aí a gente vai, então, conseguir juntar esses dois tipos de material, que são diferentes, numa única estrutura, que é esse plasmídio. Então, como que isso ocorre? Existem, então, as enzimas de restrição, como eu expliquei para vocês, que elas são capazes de quebrar essa molécula de DNA em determinadas sequências de nucleotídeos. E existem umas outras enzimas que são chamadas de enzimas ligases. O que ela faz? Como o próprio nome dela diz, elas são capazes de promover a ligação entre diferentes sequências de nucleotídeos da molécula de DNA. Então, enquanto essa enzima vai cortar o meu DNA, essa enzima, a enzima ligase, ela vai ligar as partes que foram cortadas.
E aí, por que a gente escolhe também a bactéria? Além dessa facilidade do plasmídio, a bactéria ela tem uma vantagem. Vocês já viram como que uma bactéria se divide? Vocês acham que a bactéria ela se divide rápido ou devagar? Bem rápido, né? Então, imagina, se eu conseguir colocar essa minha sequência aqui dentro de uma bactéria, em pouco tempo eu vou ter várias dessa minha proteína sendo produzida nessa bactéria. Então, a bactéria aqui, ela funciona como um ótimo veículo para você produzir a sua proteína, tá? E como que a gente, então, faz depois, por exemplo, depois que a gente retira esse DNA da bactéria e junta ele com o nosso gene de interesse, a gente precisa inserir de novo esse plasmídio numa bactéria. Só que quando a gente faz essa inserção, nem sempre todo o plasmídio que a gente está colocando ali em contato com a bactéria vai conseguir captar esse plasmídio do meio. Como que vocês acham que a gente consegue, então, separar a bactéria que tem o meu plasmídio da bactéria que não tem o plasmídio? A minha intenção com a tecnologia do DNA recombinante, que fique claro para vocês. Então, é produzir uma proteína que o organismo não produz. Então, por exemplo, eu trabalho com não vou falar fator, insulina. Vou dar um exemplo da insulina que é mais simples. A bactéria, ela não produz insulina. É impossível a bactéria produzir insulina porque ela não tem, no material genético dela, informação para produzir essa proteína. Só que, utilizando a tecnologia do DNA recombinante, a gente consegue fazer isso ser capaz, isso ser possível. Como que a gente faz? Então, a gente pega lá a nossa célula que produz a insulina, pega a sequência, dentro do DNA, a gente vai localizar a sequência que codifica essa proteína, lá dentro do DNA. A gente vai cortar essa sequência, utilizando enzimas de restrição, tá? E aí a gente vai, então, ligar dentro de um plasmídio. Agora, esse plasmídio possui a informação que é necessária para produzir a insulina, tá? Só que quando a gente extrai esse plasmídio, a gente precisa colocar ele de novo numa bactéria para que a gente possa produzir a proteína. E a minha pergunta para vocês é, como que eu vou garantir que todos os DNAs que eu coloquei ali para entrar em contato com a bactéria, que todas as minhas bactérias possuem esse DNA modificado, esse DNA recombinante? Vocês conseguem imaginar como que a gente pode fazer isso? Vou dar uma dica. Lembra que eu falei para vocês qual que é a função do plasmídio na bactéria? Proteção. Como que é essa proteção? Isso você está falando das enzimas de restrição, o conceito de enzimas de restrição. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu colocar aqui na foto para ver se vocês lembram. Lembra desse exemplo que eu dei para vocês? O que acontece aqui? Eu tenho uma colônia de bactérias e tenho fungo, certo? O que o fungo produz? Está escrito, só colar. Penicilina. O que a penicilina é? O antibiótico, certo? Por que essas bactérias elas são afetadas por esse antibiótico? Mais uma vez, voltando lá. O que aquela bactéria lá não tem que essa tem? O plasmídio, certo? Por quê? O plasmídio, então, o que ele vai fazer, em outras palavras? Proteger a bactéria do quê? Proteger a bactéria do antibiótico, certo? Por quê? Se eu tenho uma bactéria com plasmídio, o antibiótico, dependendo do antibiótico, ela vai ser resistente, ela não vai morrer. Porque o que o antibiótico faz é matar a bactéria, então ela não vai morrer. Então, se eu estou pegando aqui um plasmídio que tem resistência a antibiótico, estou colocando uma sequência nova nele e pondo numa nova bactéria, o que eu faço para selecionar? O que eu dou para essa bactéria? Oi? Com antibiótico. O que o antibiótico vai fazer com as bactérias? O que o antibiótico vai fazer com as bactérias?
Matar, mas matar que tipo de bactéria? A que está com o meu plasmídio ou que está sem plasmídio? Sem plasmídio. Então, é isso que a gente faz no laboratório. Quando a gente está utilizando essa técnica, a gente, então, para selecionar aquelas bactérias que possuem o plasmídio com a minha sequência gênica, eu utilizo, então, um antibiótico, que essa bactéria é resistente. Então, todas aquelas bactérias que não tiverem o meu plasmídio modificado, elas vão morrer. E aí, na minha cultura, eu só vou ter, então, bactéria produzindo a minha proteína. Daiane, posso fazer uma perguntinha? Pode. Para mim ou para eles? Para eles. Se cada um de nós fôssemos uma bactéria, todos nós estivéssemos numa plaquinha, e só quem tivesse, sei lá, camiseta amarela, tivesse resistência ao antibiótico. A Daiane, ao jogar antibiótico em todo mundo, quem iria sobreviver? Quem está de camisa amarela? Vixe, morri. Todo mundo morreu. A maioria morreu. Então, quando você faz essa manipulação do DNA, você escolhe uma característica, que no caso é a resistência ou não, para selecionar na população, né, aqueles que têm o plasmídio de resistência àquele tipo de droga. E o bacana que eu acho que, não sei se todos acompanharam, a Daiane ela começou falando lá no começo de produção de pão, de vinho. No início da história da biotecnologia, a manipulação do homem com o micro-organismo tinha essa escala de DNA? Chegava em enzimas de restrição? Ou era uma manipulação do micro-organismo inteiro? Inteiro. Aí ela apresenta o quê? DNA, descoberta do DNA. E percebam que agora é uma biotecnologia focada assim, em moléculas muito mais específicas. Então, a Daiane está explicando para vocês como cortar o DNA, como ligar um fragmento no outro, né? Como selecionar a minha célula. Então, acho que tudo isso acho que tem que estar nas anotações do caderno de vocês. Eu acho que ela fez uma transição muito legal e está falando assim, detalhes muito assim, profundos do laboratório, que é muito legal, que eu acho que é uma oportunidade muito boa que vocês estão tendo. Desculpa interromper, viu, Daiane? Então, como o Fernando disse, daqui a gente amplamente utiliza isso no laboratório. Por exemplo, meu trabalho, eu utilizo muito isso para produzir proteínas, tá? E por que eu citei o exemplo da insulina? Olha que revolução que essa descoberta ela provocou na medicina. Antigamente, vocês sabem para que é usada a insulina, né? Para tratar pacientes que têm diabetes, certo? Só que antigamente a gente não tinha essa tecnologia, não era conhecida a tecnologia do DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante começou a ser conhecida a partir de 1980, por aí. Só que como que os pacientes que tinham, então, por exemplo, diabetes, eles conseguiam sobreviver? Como que eles adquiriam a insulina? Então, um dos processos que eles usavam para obter a insulina era através da insulina produzida por porcos. Então, os porcos, eles pegavam o pâncreas desses porcos, né, e conseguiam extrair a insulina e purificar. E aí dava para as pessoas que tinham diabetes poder usar. E assim, qual que é a implicância de fazer essa técnica? Primeiro, que você vai matar um monte de porcos, né, para produzir insulina. Tá? E segundo, porque a insulina do porco ela é diferente da insulina humana. Então, tem aqui, por exemplo, esse aminoácido, a alanina, ele na insulina humana, ele é um outro tipo de aminoácido, ele é treolina. E quando você usa uma substância que não é própria do seu organismo, o que acaba acontecendo? Você acaba desenvolvendo algum tipo de reação contra aquele tipo de proteína. O seu sistema imunológico vai reagir, porque vai considerar isso como estranho. Então, muitas pessoas sofriam de reações alérgicas por conta de utilizar esse tipo de insulina. Então, depois que se descobriu então, a técnica do DNA recombinante, isso foi um alívio, porque você consegue então livrar vários porcos da morte, né? Salva os porquinhos aí, e você consegue ter uma proteína que é mais próxima do real, uma proteína que é humana. Por mais que você esteja usando um organismo, no caso aqui a bactéria é E. coli, por mais que você esteja usando uma bactéria para produzir, o gene clonado é um gene de origem humana. Então, você acaba diminuindo também essa resposta imunológica contra essa proteína. Tá? Isso daqui vocês já viram em algum lugar, esse símbolozinho?
que esse símbolozinho significa? Transgênicos. Vocês sabem o que é transgênico? Alguém sabe o que é transgênico? Não. Vocês consomem transgênico e não sabem o que é transgênico. Como nosso amigo falou aqui, isso é transgênico. O que seria, então, os transgênicos, né? Os transgênicos são organismos que foram modificados para produzir algo de interesse, tá? O primeiro argumento para se utilizar transgênico veio com a desculpa de que os transgênicos eles iam acabar com a fome do mundo. Então, as pessoas, as empresas, né, alimentícias que queriam usar do transgênico, eles chegavam e falavam assim, não, a gente tem que usar transgênico porque o transgênico é a revolução. A gente vai acabar com a fome do mundo utilizando o transgênico. Porque quando você utiliza transgênico, você tem um produto aí que é mais resistente a pragas, né, que as pragas são hoje o que dificulta às vezes o cultivo, né, dos alimentos. Então você consegue com transgênico um alimento mais resistente e com isso você tem mais alimento disponível e você consegue acabar com a fome. Esse era o argumento que eles usavam, né? E aqui, só para definir para vocês, para ficar mais claro, né, transgênicos, então, eles são organismos geneticamente modificados que tiveram seu material genético alterado com a introdução de um ou vários genes que o organismo naturalmente não expressa. Então, o que significa isso? Por exemplo, dando exemplo de uma fruta, vamos supor. Você tem lá uma fruta e você quer que essa fruta ela fique resistente a um tipo de... Por exemplo, a um tipo de não, vou dar outro exemplo. Por exemplo, você quer uma fruta e que essa fruta, além das propriedades que ela tem, de te fornecer vitaminas e algo mais, você vai, então, colocar dentro do material genético dessa fruta uma proteína que ela, por exemplo, não expressa. Eu quero que essa fruta, então, ela produza essa proteína, então eu vou fazer o quê? Vou modificar geneticamente o material genético dessa fruta, e essa fruta agora ela vai ter uma proteína que ela não expressava, e ela vai começar a expressar. Isso que é um transgênico. Aí eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, desses ratinhos. Vocês já viram ratinho assim, camundongo assim? Fluorescente? Nunca viram um camundongo fluorescente? Mó bonitinho. Então, esse camundongo, ele é um camundongo transgênico, é um animal transgênico. Ele teve seu material genético modificado. Ele não é, naturalmente, ele não é fluorescente. Então, o que os cientistas fizeram? Pegaram uma sequência de uma proteína, que essa proteína é capaz de emitir fluorescência, inseriram no genoma desse camundongo, e aí agora esse camundongo, então, ele ficou fluorescente. Tá? Isso que acontece com os alimentos. Então, às vezes ele quer que o alimento seja mais resistente. Então, vai lá e modifica, colocando uma característica uma característica que esse organismo não expressa e faz com que ele seja resistente. Então, você pode combinar, quando a gente fala de alimentos transgênicos, a gente pode combinar várias sequências, né, até de organismos diferentes. Por exemplo, você pode combinar o genoma de uma planta com o genoma de uma bactéria e conferir essa bactéria, então, resistência. Você pode, por exemplo, eu tenho uma fruta que produz uma proteína X, só que a minha outra fruta ela não produz, eu quero que ela produza. Então, você isola a sua proteína X da fruta e coloca na outra fruta e faz com que essa fruta consiga produzir. Tá? E aqui, só um dado que eu trago para vocês, que em 2014, o Brasil era o segundo maior país produtor de transgênicos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Por que é importante a gente saber isso? Há uma grande discussão em torno dos benefícios que o transgênico traz para a nossa saúde. Porque a gente sabe que para a indústria é muito bom fazer transgênico, porque eu vou ter um produto que ele é resistente, um produto que pode crescer melhor. Só que para nós humanos, será que isso é benéfico? Vocês acham que isso pode ser bom para a gente? Você está consumindo uma coisa que tem uma mistura de material genético. O que vocês acham? Vocês
consumiriam um transgênico? Se eu desse para vocês aqui uma fruta, por exemplo, orgânica e uma fruta transgênica. Vocês iam consumir o transgênico? Sim? Ah, depende do que está modificado. Pode ser uma alternativa, né? Mas, assim, se a gente pensar, a gente está manipulando com o genoma da célula. Certo? Você está fazendo modificações naquele genoma da célula. E, geralmente, quando você modifica uma célula, o genoma dela, você causa alguns desequilíbrios nesses alimentos também. Então, eles realizaram uma pesquisa para ver sobre a segurança desses alimentos transgênicos. Então, o que eles fizeram? Eles usaram camundongos, né? E alimentaram esses camundongos com alimentos transgênicos, milho transgênico, e um grupo de camundongos sem milho, com milho normal, natural, que não foi modificado. E eles acompanharam esses grupos de animais. E eles viram que, dentro de um tempo de 3 anos, o grupo que consumiu transgênico, eles tiveram uma taxa de mortalidade maior. E ainda eles tiveram uma tendência a desenvolver câncer, comparado com o grupo controle. Então, agora, depois dessa informação, é seguro consumir transgênico? Não? Então, existe muito debate em relação se os transgênicos são seguros ou não, mas é claro que o transgênico ele traz muitos benefícios. Se a gente pensar, por exemplo, numa deficiência de uma proteína, você pode pegar e modificar um alimento para produzir uma proteína que você tem deficiência e consumir. Mas, por outro lado, até que ponto essa modificação ela não pode causar danos para nós, né? Só que hoje, se vocês pensarem bem, talvez vocês nem saibam, mas existe um monte de produtos transgênicos aí no mercado. Vocês consomem isso daqui, aposto que um monte de gente come isso daqui, ó. Eu adoro isso daqui, Doritos é muito bom, né? Pois é, aí da próxima vez que vocês forem no mercado, dá uma olhada, lembra do símbolozinho que eu mostrei para vocês ali? Esse símbolo T, ele é um símbolo para você saber se o alimento é transgênico ou não, se ele teve alguma modificação ou não. E é obrigado todas as empresas que trabalham com transgênico colocar esse símbolo para informar para a população. Então, aí quando vocês forem consumir, vocês dão uma olhada lá, ó, ele fica bem nítido, né? Você consegue ver bem onde que está, né? O símbolozinho, tá? E aí agora, para fechar essa parte de história, eu trouxe para vocês algo que agora está sendo muito utilizado, né, que também foi através da biotecnologia, isso, que são os anticorpos monoclonais. Já ouviram falar de anticorpos monoclonais? E anticorpos normais? Você sabe o que o anticorpo faz? Protege o corpo, certo? Então, se eu tenho lá uma invasão no meu corpo por um vírus, algum tipo de micro-organismo, meu sistema imunológico ele é ativado, e aí eu produzo anticorpo que vai contra esse tipo de micro-organismo, né? Aciona o meu sistema imunológico. Os anticorpos monoclonais, eles vieram agora, está sendo bem utilizado agora, existem muitas pesquisas nessa área, né, de anticorpos monoclonais, principalmente para o tratamento do câncer. Tá? E quais são os benefícios, então, de você utilizar uma tecnologia de anticorpos monoclonais? Então, eu trouxe essa animação para vocês só para explicar como que é feito esses anticorpos. Então, primeiro eu tenho lá um camundongo, né? E esse camundongo ele vai ser imunizado. O que significa ser imunizado? Você vai dar para esse camundongo os antígenos, que são partículas do micro-organismo que você quer combater. Tá? Esses antígenos, eles são responsáveis por ativar o sistema imunológico. Então, toda vez que tiver antígeno dentro do seu organismo, o sistema imunológico vai ser ativado. Fala, nossa, isso é estranho, preciso combater isso. Então, o que vai acontecer é isso. Então, o camundongo foi lá e recebeu o antígeno. Tá? E aí, esse camundongo ele vai começar, então, a produzir anticorpos contra aquele antígeno. E o que a gente faz é coletar, então, o sangue desse animal que possui esses anticorpos que ele está produzindo agora contra aquele antígeno. Tá? Aí você faz, então, um teste para saber se realmente ele produziu, porque ele vai produzir uma série de anticorpos.
ali, tanto esses anticorpos contra esse organismo que você colocou, como anticorpos normais, que faz parte da natureza dele. E aí você faz um teste, então, para você separar esses seus anticorpos que você produziu no camundongo. E aí você, então, confirmou, meu camundongo está produzindo um anticorpo que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o baço dele, porque o baço, que é isso daqui, é onde acontece a maioria das reações, né, com os anticorpos. E aí eu vou utilizar, então, as células B, que são aquelas células que produzem os anticorpos, tá? E vou misturar ela numa cultura contendo células que são chamadas de mieloloma. Esse mieloloma, eles são células chamadas de células imortalizadas. O que significa isso? Células imortalizadas, as nossas células do organismo, ela tem um tempo útil. Tá? Então, as nossas células, elas não vivem para sempre. Constantemente, as nossas células estão sendo renovadas, certo? Toda hora está acontecendo no nosso corpo mitose, porque as células estão morrendo, então precisam ser repostas. Essas células, que são mielomas, elas não possuem esse processo de morte celular. Ela continua viva, por tempo indeterminado. Então, ela vai continuando se multiplicando e ela nunca morre. Por isso que a gente chama ela de imortalizada. Então, essas células, elas são colocadas em conjunto, tá, com esses linfócitos que estão produzindo o meu anticorpo de interesse. E aí, o que vai acontecer é que essas células, elas vão fazer fusão. Vocês assistiram Dragon Ball Z? Já viram quando eles fazem fusão lá, os dois, né? Aí, o que acontece? Eles se misturam, não misturam? E formam um novo ser? É isso que acontece com essas células. Elas, então, as células mielomas com os linfócitos B, eles vão se fundir e vão ser chamados do que a gente denomina como hibridomas. Então, formam os hibridomas, tá? Depois, através de uma seleção com um meio específico, a gente consegue, então, deletar todas as células que não formaram esse hibridoma. E aí, os linfócitos B que não conseguiram fundir, eles acabam morrendo, porque eles têm um tempo de vida muito curto. Tá? Então, depois de um tempo, eles acabam morrendo. Então, na minha cultura, eu fico agora aqui na minha plaquinha de células, só tem células que são hibridomas, que foram células que foram fusionadas. Aí, depois disso, então, eu posso pegar essas células e cultivar, né, uma única célula para o pocinho e depois analisar o que essa célula está produzindo, que tipo de anticorpo que essa célula está produzindo. E aí eu consigo selecionar aquele meu anticorpo de interesse. Então, isso é como funciona a produção de anticorpos monoclonais. E aí eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem o quanto que a utilização da biotecnologia pela indústria farmacêutica, por exemplo, ela rende dinheiro para a indústria farmacêutica. Então, aqui em verdinho, são esses tipos de anticorpos monoclonais. E aí, em 2008, olha só, eles conseguiam obter um lucro de 300 bilhões de dólares. Hoje, esse lucro já chega ali quase na faixa de 60 bilhões de dólares. Então, isso daqui proporciona muito rendimento para as indústrias farmacêuticas. Além disso, eles também hoje utilizam muita tecnologia de DNA recombinante para realmente produzir proteínas, né? Proteínas recombinantes, que é o que a gente chama hoje de biofármacos. Então, eu vou falar para vocês sobre uma doença, que é a doença que eu trabalho, que é chamada de hemofilia A. Essa doença, ela é caracterizada porque pacientes que têm hemofilia A, eles não possuem essa proteína, que é chamada de proteína fator 8.
Essa proteína fator 8, ela atua na cascata da coagulação sanguínea. Então, se as pessoas que não possuem a proteína de fator 8, o que acontece com elas? Elas são susceptíveis a ocorrer sangramento. Então, se elas se machucarem ou se elas se cortarem, dependendo do nível de hemofilia dela, elas podem vir até a óbito, elas podem morrer. Porque esse tipo de cascata de coagulação não funciona dentro do organismo dela por conta da ausência dessa proteína. Aí aqui existem vários tipos de níveis que essa doença pode ser classificada. Então, a doença, quando é classificada em grave, é quando ela tem menos de 1% de atividade do fator 8 no plasma. A gente considera o indivíduo saudável como 100%. Tá? Então, ela é grave quando a atividade dessa proteína é 1%. Aí ela pode ser moderada, de 1 a 5%, e de 5 a 30% ela é considerada leve. E dependendo da classificação da hemofilia, os sintomas são variáveis. Então, ela pode ser desde sangramentos que podem ser contidos depois, né, que são os hemofílicos leves, né, até mesmo a pessoas que têm a grave que pode sofrer sangramento espontâneo. Por exemplo, se ela bater aqui, por exemplo, agora, bati aqui, e aconteceu um hematoma nessa pessoa, ela pode começar a sangrar dentro das próprias articulações, e isso pode causar um dano maior. Então, para tratar esses pacientes, a gente usa o fator 8, que primeiramente ele era extraído do plasma de doadores. Então, você ia lá doar seu sangue, aí eles separavam o plasma e ele conseguia isolar a proteína do fator 8 e dar para a pessoa que não produz o fator 8. Então, é o que a gente chama de terapia de reposição. Essas pessoas recebiam o fator 8. Só o que acontecia? Houve muitos casos, principalmente em 1970, de contaminação com o HIV e hepatite C. Além disso, você tem uma grande dependência de bancos de sangue. Você precisa que as pessoas vão lá doar para que se consiga extrair esse fator 8. Né? E aí, quando você coloca, então, a tecnologia do DNA recombinante para produzir essa proteína, fator 8, olha como que isso melhora o quadro. Você já não tem mais esse risco de contaminação de HIV, que é proveniente do sangue dos doadores que podem estar contaminados, né? Você não precisa mais que as pessoas vão até os centros para doar sangue. E aí você consegue ainda disponibilizar uma quantidade limitada de fator. Você consegue produzir muita quantidade. E aí fazer com que as pessoas que não têm acesso a esse tratamento possam se tratar. Tá? E, além disso, você pode também melhorar a molécula, fazer com que a molécula produza mais. Um dos principais problemas que a gente tem também de utilizar uma proteína que é exógena, fora do nosso organismo, é o problema de reação de imunogenicidade. É o nosso organismo agir contra a proteína, e aí a proteína não ter mais efeito. Ativar o sistema imunológico, e aí o sistema imunológico acaba eliminando essa proteína. Né? Então, através da tecnologia DNA recombinante, você pode fazer todas essas modificações, de fazer com que a molécula ela se torne segura. Tá? Então, aqui é o exemplo de como a gente faz. Então, a gente tem uma célula, a gente constrói o que a gente chama de vetor, que é aquele plasmídio, só que aqui, como o fator 8 ele é um gene mais complexo, a gente não pode usar o DNA de bactéria. A gente tem que fazer um outro procedimento, que é utilizar os vetores lentivirais. Por quê? O fator 8 ela é uma molécula muito... é o que a gente chama de glicoproteína. Quando a gente produz o fator 8 lá na nossa célula, que ela é traduzida lá no ribossomo, depois ela vai para o retículo endoplasmático. E lá no retículo endoplasmático ela sofre algumas modificações, que é justamente para você montar a molécula corretamente. Então, uma proteína, por exemplo, como o fator 8, a gente não conseguiria produzir na bactéria igual a gente produz insulina. Então, a gente tem que fazer um outro tipo de metodologia. Então, aqui é só mostrando para vocês que depois que a gente faz, então, insere num outro tipo de vetor, que a gente chama de vetor lentiviral, a gente produz numa linhagem celular e a gente pode, então, expandir isso no que a gente chama de bioreator. Então, a gente cultiva várias células aqui, que são equipamentos extremamente grandes, então, para você fazer litros e litros de sobrenadante da célula, que é onde a proteína vai estar. Então, você produz várias proteínas, e aí você consegue purificar e fazer a formulação do fator 8. Tá? Aí eu só vou dar mais um outro exemplo aqui diferente,
e aí eu já termino, que é esse daqui, que é um outro vetor, que é chamado vetor da luciferase. Vocês sabem o que é isso? O vagalume, né? Já viu que bonitinho? O vagalume, ele emite esse tipo de... Ele excita, né, esse tipo de luz aqui. Então, o que os cientistas fizeram? Eles pegaram o gene que codifica essa proteína do vagalume, que faz ele ficar acesinho, né, e colocou ele num vetor. E aí, o que acontece? Quando a gente insere, por exemplo, num animal, a gente consegue, então, detectar essa que a gente chama de luciferase. A gente dá um substrato para o animal e acontece uma reação química e aí emite o que a gente chama de bioluminescência. Então, o que a gente pode fazer utilizando esse vetor? A gente pode pegar esse vetor, inserir ele dentro de uma célula e colocar essa célula, por exemplo, no camundongo e ver onde que essa célula vai parar dentro do camundongo. Então, você consegue localizar essa célula dentro do camundongo. Você pode fazer vários processos. Você pode, por exemplo, utilizar esse vetor numa célula que provoca câncer. E aí colocar no animal, e aí o animal vai desenvolver câncer. E aí eu testo uma droga e vejo se essa droga está sendo útil no meu tratamento de câncer. Então, eu consigo acompanhar aqui o crescimento do meu tumor, utilizando essa técnica, utilizando esse vetor de luciferase. E aqui só mostrando que no Brasil, né, como a biotecnologia atua, 40% das empresas biotecnológicas do Brasil é aplicada na área de saúde, depois vindo na saúde de animal. Você disse assim que aquelas pessoas que batem o braço e sai sangue, você falou que é considerado grave, né? E aqueles casos das pessoas que sai sangue sozinho do nariz, o que é? Nossa, não, mas aí você classifica o hemofílico, você tem que fazer um teste, que você vai coletar o sangue desse paciente e ver a atividade da proteína, que a gente chama de atividade biológica. Então, se você tiver pouca proteína, porque assim, alguns pacientes, eles realmente não produzem nada de fator 8. Eles têm uma mutação no gene, então eles não conseguem produzir nada. Só que existem alguns, que é outro tipo de mutações, que eles produzem uma quantidade bem pouquinha. E quando você tem uma quantidade bem pouquinha, não chega a ser tão grave a doença. A doença ela é mais grave quando você tem menos de 1% da proteína ativa. Tá? Então, aí que nesses casos que acontece, por exemplo, de uma pessoa que é hemofílica grave, se ela aconteceu algum hematoma nela, e aí ela pode acumular, porque ela não vai ter como coagular esse sangue, ela pode acumular nas articulações, por exemplo. Entendeu? Aí se ela sofre um corte, se você não der fator 8 para ela, para parar, para estancar, acontecer a coagulação, aí pode ocasionar da pessoa chegar aí a óbito. Mas aí vai depender da quantidade de proteína que ela tem no sangue para você definir esses sintomas. Pessoal, vamos agradecer então a Daiane. Quem tiver dúvida...